Igor Vissoto, Jornal Sentinela do Oeste, mais uma vez conversando com o presidente do Poder Legislativo de Palma-Sola, Rafael Battisti, popular Paquito. Rafael, vamos começar pelo seguinte. Há poucos dias tivemos algumas ferpas trocadas entre Poder Executivo e Legislativo através da sua pessoa e também do secretário de Administração de Palma-Sola. Isso obviamente não passou despercebido, muita gente de Palma-Sola comentou, nós da imprensa também comentamos, e aqui enquanto jornal que é da cidade, a gente percebe que essa briga muitas vezes está lá fora quando deveria acontecer, se for para acontecer, aqui em Palma-Sola, tanto no jornal quanto na rádio local. Rafael, o que tu pode dizer a respeito disso? Como é que se deve, como que você pretende fazer a comunicação com o Poder Executivo daqui para frente? Olá, Igor, e a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar aí pelas redes sociais, pelo canal aí do Jornal Sentinela. Então, houve nos últimos dias, algumas palavras talvez mal colocadas, não ditas ou malditas, né? Tudo aconteceu através de uma reportagem de um outro órgão de imprensa aqui também, que tem um contrato com a Câmara de Vereadores, que fez uma entrevista. E na verdade colocou, Igor, uma palavra, né? Duas palavras, uma palavra complementou uma frase escrevendo sem fundamento. Nós colocamos na matéria, já temos cobrado, e não é somente eu como presidente, mas também como vereador e os demais colegas vereadores, a questões das exceções nas sessões extraordinárias. Então, naquela matéria se colocou que o Poder Legislativo criticava o Executivo por sessões extraordinárias sem fundamento. Então, na verdade, a gente pediu para que esse órgão, veículo de imprensa, pudesse retirar a palavra sem fundamento. Foi uma palavra não colocada por mim e por nenhum outro vereador. Então, isso acabou gerando até mesmo um conflito em alguns meios de comunicação, né? Rádios e portais até da região, e dizer que a gente de maneira nenhuma quis, naquele momento, trocar farpas, né, Igor, com o Poder Executivo efetivamente ou com algum secretário. A gente quis colocar a nossa opinião quanto Poder Legislativo de que estava havendo sim sessões extraordinárias demais. Ok. Eu acredito, pelo menos enquanto munícipe aqui de Palma-Sola, que o objetivo disso seja conquistar a respeitabilidade de um órgão em relação ao outro, mas que exista sim um diálogo e a partir desse diálogo o nosso município tem a ganhar. Com certeza, até mesmo porque existe a separação dos poderes, né, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, até para isso, né, onde haja um respeito, onde cada um independentemente administre o seu poder, e de maneira nenhuma a gente quer deixar de fazer e aprovar os projetos. É que a gente se preocupou um pouquinho porque estávamos tendo sessões ordinárias, Igor, sem projetos, e naquele mesmo dia uma sessão extraordinária ao final da sessão. Então, ou seja, somente uma sessão ordinária com uma indicação ou uma moção e logo após essa sessão, alguma sessão extraordinária. Ok. Rafael, vamos para outros temas aqui, que é o que me trazem à Câmara de Vereadores de Palma-Sola. Agora já é noite, já estamos próximo das 10 horas da noite, conversando aqui com o presidente. Tá? Há pouco vocês estavam reunidos, todos os vereadores aqui, numa discussão sobre alguns projetos que chegaram aqui na casa. Como que é esse trabalho que vem sendo realizado? Vocês agora formaram comissões, vocês estão discutindo leis, o que está sendo feito aqui que nem sempre foi feito? Então, Igor, a gente teve um trabalho ao longo desses 10 meses, né, que se passaram à frente dessa casa como presidente, estando presidente, que a gente conseguiu implementar, na verdade, o trabalho de que talvez os presidentes que passaram também tentaram, não conseguiram, fizeram outro trabalho. A Câmara de Vereadores, sempre digo que Palma-Sola tem evoluído muito ao longo dessas últimas 2 gestões legislativas, e a gente conseguiu implementar as reuniões, as reuniões de comissões. Então a gente agora definiu um horário, toda a segunda-feira após a sessão ordinária, quando não se tem outro tipo de sessão, a gente senta com as comissões, faz análise, faz a discussão desses projetos. Até casando com aquilo que a gente estava falando, esse projeto aqui, que é o projeto de lei complementar 66 de 2022, então, que fomos até citado, que estamos com o projeto há 1 ano aqui nessa casa, Igor, só para esclarecer, que é o projeto que estávamos discutindo, trabalhamos por 1h30 hoje esse projeto, que se trata então do Código de Obras do município de Palma-Sola. Então esses projetos
que foram anexos ao plano diretor, que vai ser finalizado. O plano diretor tem 5 anexos, é o Código de Postura, Código de Obras, teve a Lei do Parcelamento de Solo, zoneamento, enfim. Por unanimidade, no final do ano passado, o ex-presidente, o vereador Clair, a gente fez uma opção entre os novos vereadores por pegar cada projeto durante esse ano de 2023, Igor, e ler ele. Trabalhar aqui na sala de reuniões, ler, anotar, tudo aquilo que a gente pensa em tirar de dúvidas, de fazer de emenda e que pode ser melhorado. Rafael, certamente há muitíssimos pontos aí que são importantes e relevantes. Eu, logo que cheguei aqui, peguei um dos pontos que fala sobre aquela situação. Eu quero construir e eu preciso mexer no terreno da minha casa antes de construir. Ou eu preciso aumentar o volume de terra que tem lá, ou eu preciso reduzir o volume de terra. O que está aí? Porque isso implica, todo mundo quer construir aqui na cidade, isso vai ter uma implicação direta. Isso, Igor. Então, só para falar rapidamente, brevemente, para quem nos acompanha, que o Código de Obras, ele dispõe de toda atividade edilícia em um município, ou seja, toda obra, adequação, reforma, enfim, aqui está, trata de o que precisa de documentação, os projetos, a ABNT, as normas que tem que seguir. Então, uma coisa que a gente já trabalhou aqui, que é o capítulo 3, o artigo 13, ele diz assim, ó, que a execução de quaisquer obras, a utilização dos imóveis e a movimentação de terra e solo, tais como cortes, escavações e aterros, será executada e fiscalizada por meio prévia de emissão dos seguintes atos administrativos. O primeiro é a consulta de viabilidade técnica. Então, isso até nós fizemos. Ou seja, se eu, enquanto município, quiser mexer, eu vou ter que chamar um engenheiro. Tá, aí no final das contas, isso não é só mais uma burocracia? Daqui a pouco não vai ficar mais fácil eu construir lá em Campo Herê, em Cedro, em Francisco Beltrão do que construir em Palmasola? Isso mesmo, Igor. Então, por isso que a gente anota aqui para a gente poder fazer esse levantamento, para não haver uma confusão, como houve talvez no Código de Postura, e gerou toda uma discussão em emendas, e teve veto, e derrubado o veto, enfim, e depois aprovado o veto, para que a gente possa, já foi levantado aqui que talvez toda a terra que você vai mexer, não, aqui fala especificamente agora, foi entendido em obras. Então, assim, Igor, a nossa preocupação é isso que você citou, com viabilidade para você fazer um corte de 30 centímetros e deixar em um nível de 30 centímetros acima da rua, preciso de um pedido de viabilidade técnica. São burocracias, são obstáculos que estão sendo construídos, talvez, Igor, para que se construa em Campo Herê, São Miguel, Flor da Serra, Beltrão, em cidades maiores da região. Por isso que a gente vai buscar isso, se informar bem e também buscar nos municípios vizinhos para ver se existe essa burocracia em outros municípios já que estão um pouco mais desenvolvidos que Palmasola. Tá certo. Rafael, já entrou aqui na Câmara de Vereadores de Palmasola a LOA, a Lei Orçamentária Anual? Sim, a LOA ela entrou já nessa casa. Entrou em que momento? Foi no mês de outubro? No mês de outubro. Eu só não tenho o dia, mas ela foi lida e baixada nas comissões há 15 dias atrás. Então ela está já uns 15 a 20 dias aí na casa. Ok. Rafael, obviamente quem faz parte tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo tem uma noção mais clara sobre o que é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Uhum. Agora, como vereador que foi eleito para fiscalizar os gastos do Poder Executivo de Palmasola, explica para quem está nos assistindo ou para quem está lendo essa matéria aqui como que funcionam as receitas e despesas do município de Palmasola. Então, a LOA, que você já citou, a Lei Orçamentária Anual, ela é na verdade o orçamento do município para o ano de subsequente, ou seja, para 2024, esmiuçada, né? Esses dias atrás nós votamos a LDO. A LDO é a Lei de Diretriz Orçamentária. Então lá diz que o orçamento para a educação é 50 milhões, um exemplo. Mas lá não diz que vai se gastar tanto de merenda, tanto de transporte escolar e por aí vai. A LOA, ela detalha item por item. Então, ela já está na casa, ela fica aí até praticamente o final do ano, aí, na metade de dezembro, para ser aprovada e devolvida para o Poder Executivo, também para os vereadores poderem tentar entender um pouquinho mais. Hoje a arrecadação do município... No caso de Palmasola, a educação, só para não ficar muito longe, tu falou 50, Palmasola deve girar em torno de 8 a 9, não chega a 10 milhões, né? Eu acho que no ano passado foi em torno de 11, né? Por função e subfunção, né? Ok. Entendeu? Mas é o total, se eu não me engano. Tá certo. Cortei teu raciocínio, por favor. E você pediu do orçamento, né? Exatamente. Então, como funciona o gasto e a receita? O município hoje, basicamente, ele arrecada a sua maior fonte de receita hoje no ICMS,
nós tivemos uma inversão. Não é FPM? Não, hoje não. Hoje nós estamos na média, no mês passado, de outubro, em torno de 800 e poucos mil de FPM, com quase 1,5 milhão de ICMS. Então, nosso ICMS houve um trabalho das últimas administrações e ao longo dos últimos 12 anos que fizeram com que nós saíssemos do Fundo de Participação dos Municípios com uma maior receita para o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Isso se trata muito do quê? O ICMS é o que? É o imposto produzido tanto pela agricultura de pequeno, médio ou grande porte, pelo comércio e serviço do município. Então, hoje nós... Muito bacana, eu acho que é isso que realmente diferencia os municípios e os estados do sul do Brasil daqueles ao norte do Brasil, que majoritariamente tem suas receitas no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Isso mesmo, então nós fizemos o inverso. Nos últimos 10 meses, nesses 10 meses de 2023, Igor, a nossa arrecadação hoje está numa média de 3 milhões e 700 mil mensal. Tá, então estamos falando aqui de aproximadamente 44, 45 milhões ano. Esta é a arrecadação do município de Palma Sola, certo? Isso mesmo. Ok, e quais são as despesas? Porque temos alguns percentuais que são obrigatórios e outros que são discricionários, correto? Correto. Hoje, na verdade, pelo levantamento que a gente faz, isso são dados que estão disponíveis tanto no portal da transparência, quanto também nos balancetes que vêm para a Câmara todo mês, que é a prestação de contas que o Poder Executivo manda para... Não é fácil chegar nessa informação lá no portal da Transparência da Prefeitura, e esse balancete, muitas vezes, o cara, se não tiver um curso técnico de contabilidade, o cara não consegue fazer a leitura dele. Também não. Por isso, daí aqui o trabalho do jornalista e do presidente para tentar trazer isso mais esmiuçado e mais fácil para a população. Isso mesmo. Então, assim, hoje mais ou menos fixo de despesa, o que é fixo? Folha, encargos, merenda escolar, transporte, combustível, enfim, o hospital, o CONINS, todos os consórcios aí que prestam serviço para o município, a coleta de lixo, a iluminação pública e por aí vai, em torno de 3 milhões de reais fixo por mês, sendo que desses 3 milhões a folha consome 1 milhão e 700. Tá. Percentualmente nós temos uma folha de pagamento com o quê? Quase 50% praticamente hoje. Praticamente dentro da margem prudencial, correto? Isso, dentro da margem prudencial. Ok, aí temos um percentual para a saúde e outro para a educação. Isso, hoje o município ele é obrigado a investir 15% em saúde e 25% em educação. Temos dados de aplicação de recursos das prestações de contas, então os quadrimestres... Palma Sola, acredito que gaste mais com saúde, né? Nós temos um consórcio grande. Sim, na verdade nós tivemos, Igor, com educação. Hoje o município está investindo mais ou menos 21% hoje do recurso de toda a arrecadação, quase 21%, em média um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas vamos deixar nesses 21% em saúde e quase 30% em educação, sendo que o município tem, no longo de todos os anos, aí, se você acompanhar ao longo da história dos últimos 20 anos, acho que todo ano sempre se investiu mais do que o mínimo, sempre se aplicou um pouco mais que o mínimo. O gasto em educação é maior. Na saúde, que é 15, o município está gastando 21. Praticamente 21. Então, quase 21. Isso. Aproximadamente 20, vamos arredondar. Vamos arredondar 20. Tá. E lá na educação, que é 25, está passando de 30. Isso mesmo, praticamente okay. um colocar 30. Ok, não existe milagre. Não. Da onde é que está vindo esse dinheiro? Igor, vamos fazer o seguinte, então você arrecada 3.700, a tua despesa fixa 3, sobra 700 por mês. Para você, entre aspas, fazer esse mas aí vamos pegar aqui percentualmente, estamos falando de 50% folha, 30% foi para educação, 20% foi para a saúde. Sim. Faltou dinheiro. Faltou dinheiro. Só que aí significa que tem que buscar com parlamentar, tem que buscar emenda. Só que também tem um pouquinho, né, Igor? Esses 30% também não pode ser calculado no total do orçamento, porque tem Fundeb e outros vínculos aí, por exemplo, o Fundo de Saúde, que acaba vindo, então esse cálculo ele não é exatamente nos 100% da receita, tá? Mas é mais ou menos nesse cálculo que teoricamente não sobraria. Hoje, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, ela coloca em uma matéria que ela fez esses dias, que ela citava que 51% dos municípios do Brasil hoje estão com as contas no vermelho, que hoje sobra em torno de 8%, Igor, da arrecadação mensal para se investir em equipamentos e investimentos em infraestrutura. Palma Sola está no vermelho, Rafael? Palma Sola hoje não está no vermelho ainda.
tem possibilidade de ficar no vermelho? Eu acho que não. Eu acho que fecha as contas bem tranquilo, mas diminuiu os investimentos comparado ao ano passado. Ano passado acho que nós tivemos 4 milhões e alguma coisa, Igor, de emenda parlamentar e convênios que vieram. Esse ano, acho que veio até agora 600 mil reais, nós já estamos no mês 11. Ok, Rafael, explica uma outra coisa aqui. A gente faz conta aqui, sobra pouco, se é que sobra. No final das contas, assim como numa empresa privada, lá na privada você tem que ter o lucro para você poder fazer o investimento. Sim. Dentro da máquina pública você tem que ter previsão orçamentária, são outros termos, Sim. mas que no final das contas tem que sobrar dinheiro para você poder investir. Aí a gente pode falar de investimento em calçamento, em asfalto, construção de uma escola, construção de uma área de lazer lá dentro do parque, com container, por exemplo. Tá, aí eu te pergunto, como presidente aqui da Casa de Leis, percentualmente quanto que está sobrando para o município de Palma Sola poder investir, poder fazer alguma coisa nova? Olha, nesses 10 meses, vamos falar por esses 10 meses desse ano, né, de 2023, o município investiu mais ou menos em equipamentos e reformas e construção de calçamento, asfalto, calçadas, 4 milhões e 700. Isso dá 470 mil média mês. Tá, ou seja, o município de Palma Sola, então você como presidente aqui da Casa de Leis, está me falando que com base nesses números, o município de Palma Sola está conseguindo gerar uma economia de 10%. Mais ou menos, Igor. E isso são dados que daqui a pouco, vamos deixar claro para quem nos acompanha, que não vamos dizer que o dado está 100% certo, mas está bem aproximado. Se procurar o setor da contabilidade, o Plínio, e as pessoas que trabalham, eles também vão considerar números próximos disso. A tua avaliação é positiva sobre isso, Tom? Eu acho que sim, porque, na verdade, o município também consegue investir esse valor, Igor, também por uma fase... o município conseguiu investir muito ao longo dos anos, porque ele tinha um superávit de anos anteriores. Então, se você pegar lá do ano de 2021, no ano de 2021 ele tinha 5 milhões e 300 mil, se não me falha a memória, em superávit. Então, quando começou o ano de 22, tinha esses 5 milhões. Agora, tem que analisar se lá em 21 foi feito os investimentos ou não foi feito, ou foi economizado o dinheiro. Porque já em 2022, para você ter uma ideia, as despesas lá no terceiro quadrimestre de 22, elas foram de 2 milhões e 19 mil negativas, que esse déficit orçamentário foi absorvido pelo superávit do exercício anterior. Então, como você falou, para você ter dinheiro sobrando, tem que apertar, tem que arrochar, tem que economizar. Hoje o município tem uma despesa fixa de 3 milhões para manter a máquina. Então, sobra 700 mil por mês. Desses 700 mil por mês tem alguns investimentos pontuais, por exemplo, vamos citar agora a chuva, Igor. As estradas que estava fora do planejamento, vai ser gastado um monte a mais para fazer aquilo que já tinha sido feito. Então, se não apertar, se não controlar a despesa, não consegue fazer. Tem que buscar recurso fora, tem que buscar emenda, tem que brigar por convênio. E aí pega um ano que nem esse, que não sai nada, tanto a nível estadual quanto a federal, fica difícil. Tem muito município da região, que nós tivemos a reunião desses dias atrás da Canor, tem município da região da Canor, que Palma Sola faz parte, que não sabe como que vai pagar o 13º. Então Palma Sola tem uma equipe principalmente que administra a parte contábil do nosso município, principalmente tem a Patrícia, tem o Plínio também, que já faz anos que trabalha sempre numa previsão orçamentária menor daquilo que vai arrecadar para não tomar esses sustos se a arrecadação cair. Okay. E em Palma Sola temos todo provisionado o valor para 13º. Isso mesmo, já estamos com a metade paga, né? A prefeitura, o executivo já pagou, nós aqui na Câmara também já pagamos e já está provisionado, então vai fechar as contas, vai conseguir cumprir, mas precisa fazer turno único para segurar, botar o pé no freio e segurar o gasto, porque se deixar fazer tudo aquilo que precisa fazer, não fecha a conta, Igor. Turno único, tem um ponto que é polêmico, tu acabou de levantar. Qual que é a tua avaliação? O turno único de fato gera economia para o poder público? Olha, Igor, eu citei aqui na Palavra Livre hoje, o vereador Elber até trouxe os dados e encaminhou no grupo. A partir de amanhã a gente vai disponibilizar para os vereadores que quiserem fazer a análise setor por setor. Eu preciso ver os dados, mas o que eu penso hoje, antes de ter números, fatos efetivos na minha mão, eu vejo que o turno único ele é um gatilho para que o poder, para que os municípios, não somente de Palma Sola, vamos falar a nível de Brasil, consigam efetivamente fechar as contas. Porque eu não vejo lógica em turno único dizer que turno único gera economia. Sabe por que só gera economia, Igor?
Porque você deixa de gerar despesa. Ou seja, o município vai deixar de prestar serviço para a população, vai deixar de fazer estrada, vai deixar de atender lá na agricultura para fazer um açude a mais, vai deixar de abrir um córrego de água, uma fonte de água. Efetivamente são despesas a menos com máquinas, com oficina e com óleo diesel. Porque o funcionário, o salário dele vai ser o mesmo. A água e a luz, teoricamente, quase a mesma coisa. Então, assim, eu não vejo efetivamente, claro que alguma coisa de economia gere, mas não creio que efetivamente gere muita economia. Só acaba gerando um resultado significativo porque deixa de gerar serviço para a comunidade. É o meu pensamento. Tá certo. Rafael, para nós finalizar a nossa entrevista aqui, com base nesses números que você me falou, com base na Lua, ou seja, a receita que o município de Palma-Sola tem, as previsões e os gastos, você está aqui concluindo comigo que o município de Palma-Sola está conseguindo gerar uma economia de 10% e esses 10% está significando algumas obras. Aos teus olhos, está sendo uma boa gestão? Olha, Igor, eu vou ser sincero, a gente quando a gente está na oposição, a gente nunca vai defender a situação. Mas eu vejo que sim, eu vejo que precisa efetivamente acontecer algumas mudanças e algumas melhorias em alguns setores, em algumas funções talvez, em algumas formas de pensar e administrar o município, mas eu não considero essa gestão de agora, essa última gestão, como uma gestão ruim. Eu considero como uma gestão, posso considerar até como uma gestão boa. Considero como uma gestão boa, não vou dizer que é excelente porque não é. Teriam fatos e pontos para justificar, mas considero uma gestão boa. Ok, Rafael. Então, dou por encerrada a nossa entrevista aqui. Fico agradecido. Tendo outras novidades, volto à Câmara de Vereadores para voltar a entrevistá-lo.